Questão número 4. Bem, a questão número 4 é uma questão de interpretação de texto, na verdade. Mesmo ela falando sobre as características do som, ela diz assim, que o homem adulto conversa amistosamente com outro homem sem elevar o som. Significa que eles estão falando de uma forma tranquila, mantendo o mesmo nível de intensidade, sem elevar a intensidade. A dele está tranquila. Enquanto duas crianças estão brincando ao longe, com muita intensidade, porque a brincadeira está super divertida. Então elas estão falando alto, elas estão falando forte, elas estão às vezes gritando. E aí a gente tem que lembrar que a voz de criança é uma voz diferente da voz de adulto. Mesmo eles cantando a mesma nota, fica completamente diferente por causa da questão física delas. Então diz assim: o que distingue os sons emitidos pelos homens e emitidos pelas crianças? O que significa? O que diferencia esses sons? O que nos faz perceber que esse som é diferente? Uma análise auditiva disso. Aí a alternativa A diz assim: é só o timbre? É só a qualidade da voz deles que está diferente? Vamos lembrar. Os homens estão conversando numa intensidade natural, tranquila, e as crianças estão com muita intensidade. Então não é só timbre. O timbre significa a diferença entre as duas vozes, sem falar de agudo e grave, apenas diferença. Diferença é timbre. O timbre sim, mas também é intensidade. Tem algo, então a alternativa A não é. Aí a B diz o volume, porque umas estão falando bem alto e outras estão falando bem baixo. Poderia até ser, mas a gente não tem um botãozinho de volume. Então o que faz nos falar forte e fraco? É intensidade. Então a B fala de volume e já tá errado. A C diz frequência. Frequência significa que umas estão mais agudas e outras estão mais graves. Até poderia ser, mas tem características principais ali evidentes. Vamos lembrar. Os homens estão falando mais tranquilamente, na mesma intensidade. E as crianças estão com oscilação de intensidade. Estão muito fortes, estão fracos, estão muito fortes, estão brincando. E voz de criança já é voz diferente de voz de adulto. Então nós temos duas características. O timbre, que diferencia as duas vozes, e a intensidade. Então, alternativa A, B e C. Alternativa A, B e C já não estão certas. A D diz assim: é a altura e a intensidade. Altura, alto em música agudo, baixo em música grave. Intensidade é a expressão. É só isso que diferencia? Não, por quê? Porque nós temos realmente essa diferença de uns estar falando mais forte, outros estão falando mais fraco. Uns têm a voz mais fina, outros têm a voz mais grossa. E tem a voz diferente, mas ainda não é isso. Agora vamos ver, olha só. A letra E diz assim: são altura, intensidade e timbre. Aí sim, essa é a alternativa correta. Por que é a E? Altura. Altura é uma voz bem aguda e uma voz bem grave. Alto em música é fino, baixo em música é grosso. A voz dos homens, mais grossa. A voz das crianças, mais fina. Então a altura delas já é diferente. Por quê? Lembra lá da frequência? Frequência alta, som fino. Frequência baixa, som grave. Essa altura das duas já é diferente. A intensidade com certeza está diferente. A gente já tinha falado sobre isso. Por quê? Porque os homens estão falando na mesma e as crianças estão muito eufóricas. Estão com outra intensidade. E o timbre é diferente, porque voz de adulto é voz diferente de voz de criança. Então, dando uma analisada só no que estava escrito no texto, lá da aula 1 e um pouquinho da aula 2, a gente consegue perceber. Mas é claro, o grau de dificuldade estava bem intenso. Por que isso? Na verdade, eu queria causar com vocês a discussão. Eu queria que me perguntassem, que me procurassem, para que a gente pudesse conversar sobre.
mas é por isso que eu estou fazendo os vídeos. Eu espero que por aqui eu consiga mandar uma explicação de forma que se compreenda. Se não compreender, me fala que eu faço de novo e reencaminho. E aí, a número 5. Durante uma apresentação musical, 3 instrumentos musicais diferentes tocavam a mesma nota. 3 instrumentos tocavam a mesma nota. Eu consigo fazer isso só num violão. O violão consegue tocar a mesma nota com sons diferentes. Olha só. Nota sol, nota sol, nota sol. Agora vou tocar ao mesmo tempo, vai ver que vibra as 3 de uma forma diferente. Então, 3 instrumentos tocavam a mesma nota. E o João estava na plateia, sentado na primeira fileira. Mesmo que os instrumentos estivessem tocando a mesma nota, com a mesma intensidade, igual eu toquei ali, 3 notas com a mesma intensidade, ele pôde perceber os 3, a existência dos 3, dava para ouvir os 3 sons. Qual a propriedade do som que permite que o João fizesse essa percepção? Por que o João conseguia perceber que um instrumento tinha um som, outro instrumento tinha outro e outro instrumento tinha outro, como as cordas do violão? Uma corda tinha um som, a outra corda tinha outro e a outra tinha outro. Isso é timbre. Isso é timbre. A corda que é feita com material mais fininho e está mais esticada, ela vai soar mais fininha. A corda que é intermediária, ela vai ter um som médio. E a corda que é feita mais grossa, ela vai ter um som mais grosso. Então, essas são qualidades de voz. O João percebeu os 3 instrumentos que estavam tocando a mesma nota porque eles tinham uma voz diferente. E ter voz diferente significa que tem timbres diferentes. Alternativa certa, letra D, o timbre que fez o João perceber a diferença entre as notas. Pessoal, espero muito que eu possa ter esclarecido, que eu possa ter ajudado vocês. E se por acaso ainda não deu, me chama atenção lá no chat que eu vou refazer a explicação e encaminho de novo. Vai ser um prazer conversar com vocês para que possamos concluir esse assunto. Grande abraço, até a próxima aula.